Olá, amantes do natural, bom dia! Sejam bem-vindos aqui nessa segunda-feira comigo, início de semana. E a gente já começa bem, seguindo com o nosso desafio Empodere-se, né? Aquelas mensagens matinais que vão te ajudar a conectar com a tua própria força interior e a viver melhor. Se você está chegando por aqui, seja bem-vindo. Se você já me acompanha, muito bem-vindo, gratidão. E se você está chegando agora e não sabe o que está acontecendo, nós estamos fazendo um desafio Empodere-se, baseado nesse livro aqui, ó, da Mayara Fanucci. São mensagens matinais que vão te ajudar a se conectar com essa tua força interior que todos nós temos, né? E, consequentemente, vai te ajudar a ter mais saúde e mais qualidade de vida, porque saúde também envolve o teu aspecto mental, o teu aspecto emocional. Não é só você não ter manifestações físicas de alguma doença. E se você perdeu algum outro dia, hoje é o nosso dia 19, você pode ir lá no IGTV, que os outros 18 dias estão lá e já nos acompanha. Deixa o seu like e compartilha com uma pessoa que você saiba que está precisando ver essas mensagens, que vai se beneficiar com elas. Então vamos lá, nossa mensagem de hoje, do nosso 19º dia é: olhe para a sua criança interior. Imagine o que você gostaria de dizer a ela. Essa questão da criança interior é muito importante, assim, que você fale com essa criança, que você olhe para ela, você não simplesmente deixe ela lá num cantinho e faça de conta que ela não existe. Até porque ela está aí dentro de você, e muitas das coisas que você faz hoje em dia, muitas das emoções que você sente são baseadas não nas suas próprias experiências, mas são baseadas nas experiências que essa criança viveu ao longo da vida dela. Quando eu passei a observar, né, essa minha criança, porque eu também tive uma fase de que não olhava, deixa lá, passou, a infância já passou, ficou para trás. Mas não é assim. E depois que você faz esse exercício de olhar para trás, você vai ver que muitas vezes aquela criança tinha alguns conceitos, ela queria ser amada, ela queria ser acolhida, como até hoje ela quer isso. Ela é uma parte de você que está aí dentro que quer isso, quer ser amada, quer ser acolhida, quer ser entendida. E muitas vezes nós, depois que estamos adultos, né, já na fase mais adulta, a gente vive cheio de incerteza, de insegurança sobre nós mesmos. A gente tem incerteza em relação às pessoas à nossa volta. E isso vem dessas experiências dessa criança. E se a gente não consegue olhar para ela, a gente não vai ter como resolver essas situações, entendeu? Eu sempre gostei muito de fotos, sou uma pessoa assim que tira muita foto, realmente. E porque essas fotos, assim, traz lembranças e tudo. E hoje eu às vezes olho para minhas fotos de quando eu era criança e eu percebo que, assim, aquela criança, apesar de estar ali brincando, tá alegre, tá com uma fisionomia alegre, ela no fundo, eu não era uma criança tão alegre assim, sabe? Eu queria que alguém me escutasse, eu queria ser mais acolhida. E na minha época, as pessoas que já têm aí mais de 40 que nem eu, vão saber que a criança ela não falava muito, né? Ela fica ali quietinha, você não tinha muita voz, não se mete em conversa de adulto, isso não é conversa para criança, ou seja, você ficava ali muito isolada naquele teu mundinho. Muitas vezes você criava a sua versão dos fatos, você não tinha total consciência, mas você também não tinha liberdade para dialogar, para conversar, para perguntar o que é, como é, por que é. E muitas vezes os adultos também, com base no que eles sabiam fazer na época, eles também não paravam para explicar para a criança. A criança, eu vou falar, a criança tem que aceitar o que eu falei e pronto, acabou. E muitas vezes isso cria assim, você fica com aquele sentimento de castração, de que você queria se expressar, queria ter voz, queria manifestar a sua opinião e não podia. E fica isso aí dentro de você em algum lugar. Sempre que eu procuro fazer esse exercício, né, de conectar com aquela criança que precisava de amor, de acolhimento, eu olho e vejo que, de certa forma, ela ainda está aqui dentro de mim, em algum lugar, em alguns momentos que eu não me sinto tão bem. É como se ela fosse assim, uma tatuagem que tivesse aqui na minha pele, e ela tem as mesmas cicatrizes que eu, porque a gente passou por tudo junto. A gente construiu
aquela relação e a gente foi tendo situações, cicatrizes e foi se curando ao longo da nossa história. Então, é difícil, às vezes, desvendar esses mistérios dessa menina, conectar com ela. Mas eu sei também que só quem vai conseguir essa conexão maior sou eu mesma, porque eu sou a pessoa que conhece melhor. Nós somos a pessoa que conhece melhor que ninguém a nossa criança interior. A gente pode aí fazer terapia, a gente pode fazer coach, a gente pode fazer vários processos, mas quem compartilhou os medos, quem compartilhou as incertezas, as alegrias, as memórias, fomos nós. Então ninguém melhor do que nós para nos conectarmos com essa parte que ainda é a nossa criança interior, que sabe tudo que essa criança passou, que sentiu, e que essa infinidade de códigos que foram registrados na nossa personalidade e que hoje nós administramos de uma maneira mais madura. Mas quando a gente é criança, a gente tem medo que se vai ter o bicho-papão debaixo da cama, se vai ter o lobo mau. Quando a gente cresce, a gente não vai mais ter esses medos. Só que os medos simplesmente mudaram. As incertezas mudaram. A gente segue, sim, tendo as suas inseguranças, só que elas vão se manifestar de uma maneira diferente, de intensidade diferente, vão ter uma característica diferente, mas elas vão acontecer, sim. A gente vai ter momentos da vida que a gente vai ter aquele medo, assim, bem visceral, que nem aquela criança mesmo que tinha medo de dormir no escuro, porque o bicho-papão podia vir te pegar. E então, é importante assim, todas as vezes que você se pegar sendo duro demais, sendo estrito demais com você mesmo, se culpando, se criticando, se punindo por alguma coisa, tenta fazer, vamos lá, um exercício, né? Faz assim, um pensamento, fala em voz alta aquilo que você está pensando. Você está com aquele pensamento negativo, crítico e tal. Então você pensa isso em voz alta. Escuta, se você puder falar, se você estiver num lugar que você possa falar essa crítica, você fala em voz alta isso. E se imagina dizendo isso para uma criança. Faz de conta que a pessoa que você está falando, você está ali se criticando. Aí você fala isso em voz alta como se você estivesse falando para uma outra pessoa e essa pessoa fosse uma criança. Aí você faz o exercício da reflexão. Isso soaria bem? Isso seria positivo eu dizer para essa criança? Ia ser motivacional? A minha intenção com isso, enquanto a gente às vezes nos critica, a intenção é que a gente seja positivo, que a gente se impulsione para frente. Mas raciocine que você está falando para uma criança e veja, isso vai ser positivo? Faria aquela criança superar o medo, ou um problema, ou a situação que ela estivesse passando, ou só ia ter o efeito oposto? Faria ela ficar com mais medo e decidir deixar tudo para lá, abrir mão de tudo, já não querer saber mais de nada? Essas palavras que você está dizendo, será que essas palavras, elas não são muito duras? Avalie se você tem sido carinhoso com você mesmo. Nós temos uma tendência a ser carinhosos com as outras pessoas, nós temos uma tendência a ter empatia pelas outras pessoas. Se você vê alguém com um problema, você muitas vezes já quer ajudar. Mas será que você tem demonstrado essa empatia para você mesmo? Você tem sido carinhoso com você mesmo? Claro que às vezes a gente deve ser firme, a gente deve ser determinada. Em algumas situações você tem que botar o pé no chão mesmo, ser assim, ter aquele choque de realidade. Mas isso não quer dizer que ser firme com você seja dizer palavras, seja ter comportamentos que te coloquem para baixo. A culpa, ela não vai te ajudar a chegar em nenhum lugar. Inclusive, a culpa é uma palavra... a palavra culpa eu não gosto, eu prefiro a palavra responsabilidade. Você não é culpado, mas é sua responsabilidade lidar com as situações, é sua responsabilidade mudá-las, se você assim desejar. E não existe culpa que vá te impulsionar para algum lugar bom. Ela nem te impulsiona, na verdade. Muitas vezes a culpa, o que ela faz? Ela te bloqueia. A culpa consciente, que eu chamo de responsabilidade, ela vai nos motivar a fazer algo diferente, a partir de uma experiência passada. Mas essa culpa, assim, de graça, ela não vai gerar transformação nenhuma. E o que é pior, ela ainda vai te fazer perder a tua autoconfiança.
ela vai te fazer sentir insegura, ela vai fazer você desistir mesmo antes de tentar. Naquele momento assim que você ficar nesse sentimento, nesse looping de culpa, você não vai conseguir enxergar além, você não vai conseguir enxergar uma saída, um caminho para onde você pode ir para realizar aquilo que você quer realmente. Essa tua criança interior, ela vai ficar tão apavorada que ela vai se encolher. O que uma criança, quando ela tá com muito medo, ela faz? Ela vai lá pro cantinho, ela pega o bichinho de pelúcia dela e fica ali agarradinho. Ela pega o cobertor, geralmente a criança tem um cobertor, uma mantinha, né? E se agarra ali, fica lá no cantinho, encolhidinho, encolhe as pernas. Então, da mesma maneira, se você, nas situações você for muito duro com você for muito rude com você não procurar se acolher, a tua criança interior, ela vai passar por essa mesma situação. E é muito comum que as pessoas travem diante disso. Ela fica ali também, acabou, não vai nem para um lugar nem para outro. Então, é muito importante a gente lembrar que passamos tempo demais, a gente passa tempo demais culpando lá a nossa porção infantil, a nossa criança interior. E isso só vai mostrar que a gente tem um senso de autocrítica muito elevado. Então, a gente precisa contrabalancear com um senso de cuidado também elevado, de autocuidado elevado. Essa crítica toda que a gente faz, esse senso crítico muito elevado, ele está longe de ser construtivo, ele não vai construir, ele não vai te ajudar a crescer de forma nenhuma. Você tem que ser autocrítico com você mesmo para saber aonde você está, aonde você quer ir, o que talvez você não esteja fazendo de uma maneira correta, analisar como você pode melhorar. Mas assim, criticar só por criticar, porra, desculpa, a palavra escapuliu. Você é assim, você não vai chegar a lugar nenhum, você nunca dá certo. Isso vai construir na sua vida? Não. Analisa. Nossa, eu não estou onde eu gostaria de estar. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu estou fazendo errado até agora? O que eu estou fazendo de uma maneira que não está alinhada com o que eu quero viver? Faça mais reflexão e menos crítica e menos culpa. E esse exercício de você se culpar e se criticar menos e analisar a sua situação e traçar uma meta e conscientemente, com responsabilidade e sem culpa, vai te ajudar a crescer, muito mais. Então, imagine essa sua criança interior e pense como você pode ajudá-la. Como você pode ajudar numa situação difícil. Se for difícil para você se conectar com a sua criança interior, pense em uma criança. Tem uma criança ali e ela está precisando passar por essa situação, eu preciso ajudá-la. Como eu poderia ajudá-la? Como eu poderia fazer ela se sentir mais acolhida? Como que eu poderia fazer com que ela abrisse os olhos e enxergar a vida de uma outra forma? Como eu faria para ela sentir menos medo? Como que você faria para ajudar essa criança? Quando a gente para fazer esta reflexão, muitas vezes a gente se dá conta de que você gostaria de ter encarado as situações da sua vida de uma maneira diferente. E se você tivesse feito isso, encarado de uma maneira diferente, você tinha tornado a sua jornada muito mais fácil. Talvez você não tivesse sofrido tanto por antecipação, você não tivesse se angustiado tanto, você tivesse vivido com mais leveza. Porém, cada um tem seu tempo, cada pessoa é única, cada ser humano tem o seu ritmo, seu tempo de aprendizado. Nós não somos uma receita de bolo que bota ali o açúcar, farinha, ovo e nessas quantidades e em 35 minutos sai ali do forno, não. Cada ser humano tem o seu ritmo e seu tempo. E isso é algo que está em constante movimento e aprimoramento, né? Dizer, eu já sei tudo que eu preciso hoje, eu sou assim, vou terminar assim. Não, você está sempre mudando, todo dia. Por mais que você não perceba, você está mudando. Todas as coisas que acontecem no seu dia a dia, elas te impactam de alguma forma. Umas mais, outras menos, mesmo que você não se dê conta. Isso daí é algo que está fora do nosso controle. Essa influência que acontece, essa influência que o meio traz pra gente, entendeu? E é importante assim, não culpa essa criança.
essa criança sua interior, ela não sabia dessas coisas. Ela não sabia que a vida podia ser assim. Hoje em dia, essas coisas podem parecer óbvias para você. Essas situações podem ser muito comuns. Você pode, muitas vezes, a gente se pega, né? Gente, como que eu não vi isso antes? Como que eu não pensei isso antes? As coisas que podem parecer óbvias para você hoje, anteriormente não tinham, porque essa criança, ela não tinha chances de enxergar além do conhecimento dela, nem de entender o que poderia ser óbvio para outras pessoas. Uma vez uma pessoa me disse assim, o óbvio não é tão óbvio. E é verdade, às vezes a gente fica pensando, cara, isso é tão óbvio, por que fulano não enxerga? Porque para ele não é óbvio, não faz parte da experiência dele, ele nunca teve contato com aquilo, então ele não vai saber, ele não vai ter ideia daquilo. Então, não fica assim pensando, isso é óbvio, não, deveria saber. Pô, quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim, essa idade você ainda não sabe disso? Né? Então, sem julgamentos, sem conceitos pré-concebidos, né, sobre o que você já deveria, o que não deveria saber. E pense, se você pudesse assim, se ajoelhar e conversar com a sua verdadeira criança, porque essa criança interior está ali na sua frente, olha nos olhos dela, o que você gostaria de dizer para ela? Que tom você usaria? Essa nossa criança interior, às vezes ela está gritando por socorro, muitas vezes ela está gritando para ser ouvida. E nós nem sempre ouvimos como nós deveríamos. A gente faz de conta que não está ouvindo, faz ouvido surdo e acabou. Então, você pode, inclusive, fazer esse exercício no espelho. Você vai lá, fica se olhando no espelho e olha como se você estivesse vendo ali, refletida, aquela imagem da tua criança, da criança que você foi. Com certeza você tem na sua mente uma imagem sua de criança. Então, se conecta com essa imagem e diz ali para ela o que você gostaria de dizer. Quais são as palavras boas que você tem para dizer para ela? O que você, no dia de hoje, quer dizer para essa criança, para que ela se sinta acolhida, para que ela tenha menos medo, para que ela possa seguir adiante, para que ela tenha consciência de que ela fez o que ela podia com a informação que ela tinha, entende? Se dê essa chance, seja mais carinhosa e mais paciente com você mesmo. É muito mais fácil a gente ser com os outros, eu sei, muitas vezes é mais fácil demonstrar empatia do que ser com você mesmo, mas nesse momento é muito importante sim, incentive-se de maneira positiva, converse com essa criança e diga para ela que tudo vai ficar bem, num tom carinhoso, sabe? Que ela vai se sentir abraçada, que ela vai se sentir acolhida, que ela vai se sentir segura para seguir adiante. Bom dia aqui para a Patrícia que entrou, para a Ágata, para a Sam, sejam bem-vindas. Gratidão a todos vocês que me acompanharam hoje de manhã. Gratidão a todos que estão vendo esse vídeo gravado no IGTV. A missão de hoje de vocês, o exercício de hoje de vocês é se conectar com essa criança interior, escutar o que ela tem para te dizer e falar com ela e dizer o que você gostaria de dizer para ela que você não teve oportunidade até hoje. Eu espero que vocês tenham um bom dia, uma ótima segunda-feira, um bom início de semana, tá bom, gente? Amanhã nós nos vemos aqui para o nosso 20º dia. Não esqueçam de convidar outras pessoas, convidem outras pessoas para cá, para que elas venham para cá com a gente, que elas possam ter acesso a essas mensagens para reconhecer a sua própria força interior. Nós temos sim, todos nós temos uma força interior muito grande, só que muitas vezes a gente não está conseguindo fazer essa conexão com ela e por isso a gente não vive tão bem, como gostaria, certo, gente? Fiquem com Deus, uma ótima segunda-feira e vejo vocês amanhã.